Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Camila, eu sou engenheira do Google lá de Belo Horizonte. Na verdade, eu sou de São Paulo, minha família mora aqui. Eu estudei Ciências da Computação na USP, me formei em 2009. Aí eu estudei mestrado em Ciência da Computação também na USP, me formei em 2012. Aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu passei no processo seletivo da Google. E aí, em 2013, eu me mudei para Belo Horizonte para trabalhar lá. Desde então, eu trabalho no time de Search Quality, que é a qualidade da página de busca do Google. E aí, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a evolução do Search e o que a gente tem planejado para o futuro do Search. Então, vou começar aqui. E eu quero começar com uma citação do Larry Page. O Larry Page ele é cofundador do Google. E aí, no começo da busca, ele falou assim, que a máquina de busca perfeita ela tem que entender exatamente o que você quer dizer e te dar de volta exatamente o que você precisa. Então, essa é uma citação que inspirou o projeto, o começo da busca, e tem inspirado a gente até hoje. E ela tem a ver com a missão do Google. Como a Thalita falou, a missão do Google é organizar toda a informação do mundo e deixar ela útil e acessível universalmente. Então, isso inclui todo o conteúdo online, websites, imagens, vídeos, e o conteúdo offline. Pode ser livros, filmes. E toda a informação do mundo é muita coisa. E aí, a busca ela se torna um componente-chave para ajudar nessa missão. A busca ela foi o primeiro produto lançado e, atualmente, é o serviço de busca mais usado no mundo todo. E, assim, a informação ela é o núcleo do trabalho no Google. E a gente acredita que o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, vai melhorar a humanidade. Então, a busca ela se torna importante quando a gente trabalha para conectar as pessoas, as informações certas e nas horas certas. E aí, essa missão ela é bem desafiadora. Só para ter uma ideia, a gente tem alguns números ali. 60 trilhões é o número de endereços web que a gente vê hoje. Esse número, em 2008, era de 1 trilhão. Então, é um dado que cresce muito rápido. 3 bilhões é o número de buscas feitas por dia no mundo todo. 3 bilhões. 15% dessas buscas são buscas inéditas, são buscas que o Google nunca tinha visto antes. Além disso, 20 bilhões de sites são coletados por dia pelo sistema de busca. E isso totaliza um dado de 100 petabytes. Então, 100 petabytes são armazenados nos nossos índices. Só para ter uma ideia, se você colocasse 100 petabytes em um DVD, isso é equivalente a um filme de 4 milênios de duração. 4.000 anos de filme rodando. E só para dar um pulinho no passado, vocês lembram disso? Os computadores eram assim. E a página de busca do Google era assim, lá no lançamento, em 98. Basicamente, a página de busca era uma caixinha de texto, onde você colocava a consulta, e 10 links azuis. Simples assim. Só que, hoje em dia, a gente tem muito mais que isso, em 2015. O exemplo aí da consulta Parque do Ibirapuera, a gente tem a caixinha de busca, e não é só simplesmente 10 links azuis. A gente tem um painel com informação detalhada, estruturada ali sobre o Parque do Ibirapuera. A gente pode exibir imagens sobre o Parque do Ibirapuera. A gente também pode exibir notícias ou vídeos quando é relevante para a consulta do usuário. E isso funciona no celular também, tem funcionado muito bem. Então, a gente evoluiu muito desde lá para cá. Dizem que uma invenção ela nunca está terminada, porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma coisa para melhorar. E com a busca é exatamente assim. A gente sempre tem projetos para melhorar a busca desde o seu lançamento. E aqui está a linha do tempo do Google Search. Só para citar algumas coisas, assim, aí são grandes lançamentos que tiveram durante os últimos 17, 18 anos. Só para citar algumas coisas, em 97 ele foi lançado. Aí, em 2001, a gente lançou o Did You Mean? O Did You Mean é o você quer dizer. Quando você digita alguma coisa errada, digitou errado, ou trocou a letra, aí ele pergunta, você quis dizer isso? E corrige a consulta para você. Em 2002, a gente lançou sinônimos para ajudar os resultados da busca. Então, se você procurar por aluguel de automóvel, a gente vai mostrar sites que falam sobre aluguel de carro, porque o sistema é capaz de entender que carro é um sinônimo para automóvel. Em 2007, a gente lançou Universal Search, que
ele unifica, na página de busca, ele pode mostrar resultados de imagem, resultados de vídeos, notícias, isso é o Universal. Posso citar também, em 2012, a gente lançou o Knowledge Graph, que é o grafo do conhecimento. É uma base de dados que mapeia o mundo todo, e ela é usada para a gente mostrar informações detalhadas e estruturadas, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, essa foi a linha do tempo do Google. E como é que é feito os lançamentos de funcionalidades novas no Search? Tem um processo bem rigoroso de avaliação. Então, só para ter uma ideia, esses números são de 2012. Em 2012, 118.800 mudanças na busca foram analisadas e estudadas. Todas essas mudanças passam por experimentos. E aí a gente tem dois tipos de experimento, que vou falar aqui. Tem o side-by-side experiments, que é o lado a lado. Então, você pega, para uma dada consulta qualquer, você pega a página de resultados do Google como ele é hoje, e aí, do lado, você coloca a página de resultados que seria com a sua mudança, com a mudança que você está propondo. Aí, a gente tem lado a lado, manda essa página, esse lado a lado, para avaliadores, são humanos, pessoas que vão olhar a consulta, e vai dizer qual lado está melhor, qual lado tem resultados mais relevantes para o usuário. E aí tem uma seleção de várias consultas, vários avaliadores. E aí, se os avaliadores disserem que o lado com a mudança é na maioria das vezes, melhor, a sua mudança é positiva e ela tem mais chance de ser lançada. O segundo tipo de experimento é o Live Experiments. Eles são experimentos feitos com usuários reais, então, aleatoriamente, para alguns usuários, a gente aciona o comportamento da mudança, uma parte do comportamento da mudança, e vê se o resultado, a página de resultados ficou melhor para o usuário ou não. E aí, se essa mudança estiver positiva nos live experiments, também tem mais chance de ser lançada. Em 2012, 665 mudanças na busca foram lançadas, foram quase 2 por dia. Em 2013, foram 890 mudanças. E agora, para falar um pouquinho do escritório de Belo Horizonte, lá a gente trabalha numa escala global. É o search do mundo todo, a gente não é focado em português, é o search para o mundo todo. 100% das buscas feitas no mundo todo são afetadas por algum projeto de Belo Horizonte. Então, com outras palavras, você pega uma consulta qualquer, em qualquer lugar do mundo. Com certeza, algum projeto de Belo Horizonte contribui para deixar aquela página de resultados melhor. Mais de 250 mudanças foram lançadas de Belo Horizonte nos últimos 8 anos. E lembra que eu falei das métricas de uma mudança ser positiva ou não? A segunda mudança mais positiva no Google todo, de todos os tempos, é de Belo Horizonte. Então, é um escritório bem estruturado e robusto, assim, na parte de search. E por que a ordenação, por que o ranking é importante? Por que a ordenação dos resultados é importante? Esse é um experimento feito sobre o mapeamento do olhar do usuário. Então, os lugares mais cor-de-rosa são os lugares onde o usuário concentra mais o olhar. Então, dá para ver, basicamente, que um usuário olha para a primeira e para a segunda posição no resultado. Então, trazer resultados mais relevantes para o topo ajuda o usuário, ele economiza tempo, ele não precisa refazer a consulta, e aí ele tem o que ele precisa mais rápido. E aí, só para relembrar, a citação do Larry Page, uma máquina de busca perfeita, ela tem que entender exatamente o que você quer dizer e te dar de volta exatamente o que você precisa. A busca no Google está longe de ser perfeita, ainda tem bastante coisa para melhorar. E o que a gente está fazendo para construir o futuro do search? A gente está trabalhando em 3 experiências fundamentais, que é o responder, o conversar e o antecipar. Aí, agora, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas experiências. Começando com responder. O que a gente está fazendo para entregar para o usuário as melhores respostas possíveis? É importante um sistema de busca ele conseguir interpretar a consulta e mapear as palavras em coisas, por isso que strings versus things. Nesse exemplo, qual a população do Japão? É um monte de palavra, mas o sistema ele é capaz de entender que a palavra Japão é uma coisa que tem uma propriedade, que é a população. E a gente consegue entregar a resposta à população do Japão. E, além disso, a gente é capaz de entender que esse dado, esse atributo população, ele seria interessante ser mostrado contextualizado. Então, a gente mostra um gráfico
com a população da Rússia e a população da Coreia do Sul também. Aí tem um outro exemplo ali no celular, qual a duração de Frozen. A gente entende que a palavra Frozen é uma coisa, que é um filme, é uma entidade. E o filme ele tem uma propriedade que é a duração. Aí a gente responde a duração do filme Frozen. E mapear as palavras em coisas é um trabalho um pouco difícil. Então, para ajudar nisso, a gente achou importante mapear todas as coisas do mundo. Simples assim. Então, em 2012, a gente lançou esse Knowledge Graph, que é o grafo do conhecimento. Ele tenta mapear todas as coisas do mundo real mesmo. Ele tem 570 milhões de entidades. São pessoas, lugares, coisas em geral. E aí, cada entidade tem seus atributos. Por exemplo, um país tem a população, um filme tem a duração. E aí tem as conexões. Por exemplo, ali tem a Mona Lisa. Então, com certeza, a Mona Lisa é uma entidade, tem seus atributos. Com certeza, ela tem uma conexão com a entidade Leonardo da Vinci, porque eles têm uma conexão no mundo real. E aí, com isso, a gente é capaz de estruturar a informação e o usuário consegue explorar um assunto. Por exemplo, filmes de Tom Hanks. A gente é capaz de entender que Tom Hanks é um ator e ele tem filmes. Então, Tom Hanks é uma bolinha naquele grafo. Cada filme do Tom Hanks também é uma bolinha naquele grafo, eles estão conectados com Tom Hanks. Aí a gente mostra todos os filmes com um atributo, o ano de lançamento de cada filme. A gente é capaz de entender que o Tom Hanks é uma pessoa, e uma pessoa tem um atributo, data de nascimento, a gente mostra ali no painel, altura, mostra os filhos, e é assim que a gente consegue estruturar a informação. Uma outra coisa importante também na hora de ajudar o sistema a interpretar a consulta do usuário é o entendimento da consulta. Esse é um projeto feito em BH, eu participei desse projeto, participo até hoje. O sistema ele entende que consultas diferentes elas podem ter a mesma intenção. Então, ele é capaz de entender que todas essas consultas elas querem a mesma coisa, porque molho branco e molho bechamel é a mesma coisa. Receita verdadeiro molho branco, ou verdadeiro molho bechamel. Todas elas querem saber a mesma coisa. Então, um site que responde bem uma das consultas, ele também responde bem as outras. Aí a gente consegue entregar as respostas boas para o usuário, qualquer que seja a forma que ele escreva a consulta. Agora, a próxima experiência é o conversar, porque a gente tem a tendência agora de usar muito mais o celular ou o tablet. E aí se torna importante a gente evitar digitar, porque digitar no celular é complicado, é pequeno, dá trabalho. E assim, a gente escrever para o Google e ter os resultados da busca é legal. Mas seria melhor ainda se a gente conseguisse essas informações conversando com o Google. E aí a gente lançou a busca por conversação, e, para isso, a gente teve que ensinar o Google a conversar, em 3 passos. A gente teve que ensinar ele a reconhecer a fala. Então, o Google escuta um som e ele sabe as palavras que a gente está dizendo para ele. Depois, a gente teve que ensinar o Google a entender a linguagem natural. Porque, quando você vai conversar com o Google, você não vai falar palavras-chave. Você não vai falar, por exemplo, estádio Pacaembu, endereço. Não, você vai perguntar para o Google, onde fica o estádio Pacaembu? E aí o Google ele é capaz de interpretar essa linguagem natural que a gente fala. E aí o terceiro passo foi ensinar o Google a produzir a fala. Então, quando você pergunta alguma coisa para ele tem a moça do Google, não sei se vocês já testaram no Google Search, ela responde. Aí tem alguns exemplos aqui. Você pode perguntar para o Google, vai chover amanhã em São Paulo? E ela vai responder meio mecanizada, espera-se chuva em São Paulo amanhã. E você pode perguntar sobre o trânsito também, e aí ela responde. Agora, eu falei dessas 2 experiências, mas a experiência que a gente acredita que vai elevar a busca num novo patamar, no sentido de ajudar os usuários, é antecipar. Imagina se o Google te dá as informações que você precisa antes mesmo de você perguntar. Aí essa é a experiência antecipar, e o Google Now ele tenta fazer isso. Assim. Hoje em dia, para voos, para reserva de hotel, time de futebol, esportes em geral, e para trânsito, ele funciona bem. Tem funcionado bem, ele avisa dos seus voos, reserva de hotel e tudo mais. Tem um caso de sucesso que aconteceu com um amigo meu e eu achei demais. Assim. Ele estava na casa dele, num dia tranquilo, e aí recebeu uma notificação no celular. Era uma notificação do Google Now que dizia, é hora de sair para o aeroporto.
Ele tinha um voo naquele dia, era uma viagem a trabalho, aí ele esqueceu. Ele tinha um voo, e aí o Google Now avisou ele. Ele correu, conseguiu pegar o voo, e esse é um caso de sucesso do Google Now. Então, nessas 3 experiências que a gente está trabalhando para tentar construir a máquina de busca perfeita do Google. E eu espero que, no futuro, a gente consiga atender todos os tipos de necessidade dos usuários, porque tem algumas necessidades que a gente ainda não responde bem. Por exemplo, esse primeiro exemplo, quantos governadores nasceram em um estado diferente daqueles que eles governam? Se você perguntar isso para o Google, a gente não vai dar a resposta. É difícil procurar essa resposta na internet. Um outro exemplo engraçado também, isso tem a ver com o Google conversacional. Se você falar para o Google, eu quero levar os meus filhos num parque de diversões, onde tem um bom restaurante italiano nas proximidades, ou que tal um restaurante mexicano? O Google não vai te ajudar. Assim. A gente quer que ele te ajude nisso, mas ele ainda não funciona para isso. Ou então, imagina se você perdeu suas chaves e pergunta, OK, Google, onde estão as minhas chaves? E aí ele consegue te ajudar. Então, a gente acredita que esse é o futuro para a busca, ser um assistente do usuário. Aí tem um outro exemplo que a gente não responde muito bem, que é, assim, se a gente perguntar para o Google, voo direto de BH a Buenos Aires, a gente responde muito bem. Tem uma caixinha com a resposta, tem um voo por dia, com a duração de 3 horas e 40. Aí tem o horário do voo, a companhia aérea, o resultado é ótimo. Mas se você quiser saber, voo direto de BH a Buenos Aires por menos de R$1.000. Aí a gente não consegue ter essa informação estruturada, os resultados não são bons, eles são antigos e tudo mais. Então, tem muita coisa para a gente melhorar ainda. Tem muito trabalho a ser feito. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, para terminar com o meu muito obrigada, eu queria mostrar uma coisa legal, que é a integração do Google Search com o Google Tradutor. Então, se você perguntar como dizer muito obrigada em japonês, ele vai te responder arigato. E é isso. É o meu contato. Obrigada.